Nada, cara, qualquer jeito eu vou ter que acordar. Aqui é feriado. Aqui também, Santo Antônio. Aqui é feriado, então eu vou acordar porque eu tenho que gravar umas aulas, eu já vou adiantando. Ah, entendi. Eu estou aceitando as meninas entrarem aqui também, a Aline e a Alessandra. A Aline já entrou. A Aline está até carioca com roupa de frio, deve estar fazendo uns 25 graus. Gustavo. 16 graus aqui no Rio de Janeiro. Eu tô congelando, carioca, 16 graus. Aqui tá 8. Tô de casaco. Aqui tá 8, tá gelado. Tá muito frio. Bom dia, bom dia. Deixa eu dar bom dia ao colega defensor público aqui, doutor Daniel Provenzano, coordenador nosso do núcleo de família aqui. Opa, também. Bem-vindo, doutor Daniel. Prazer tê-lo conosco aqui. Uma honra. Bom dia. Certeza. Bom dia, Ale. Bom dia. Gente, tá frio aqui no Rio. Eu vi que vocês estão falando, carioca com roupa de frio. Chegou aqui, hein? Muito. Não, aqui deve estar, aqui em Curvelo deve estar uns 20 graus mais ou menos. Não, tá quente, aqui tá 16. Ó, já vou começar a live já igual Pergunta Matadora. Professor Homero, o senhor provavelmente lê muitas peças, né? Até, né, por conta aí do ofício que o senhor exerce. E aí, me fala uma coisa. Quando o senhor lê aquela petição, 30 folhas que você começa a ler, chega na metade, já não sabe o que o cara estava falando no início, o que você pensa? Porque acredito que você tem que ler muito mais até do que a gente, o volume de trabalho seja maior. Como é que funciona aí? Me conta como é que é essa experiência, quando você lê uma peça assim, confusa, muito grande, e quando você lê uma petição agradável, o que você acha? Olha, a pergunta poderia ser melhor para começar já o nosso bate-papo aqui, porque assim, a gente faz muita curadoria especial na Defensoria Pública. Então, a gente pega petições de todo o escritório, dos pequenos aos grandes. Né? Porque réu revel citado por edital ou por hora certa atende toda a categoria. Né? Então, a gente pega todo tipo de petição. E é curioso isso. É péssimo, mas é péssimo contestar uma inicial mal feita. Eu falo que é até mais difícil contestar uma inicial ruim do que uma inicial boa, no sentido de organizar as ideias, porque às vezes a petição é tão longa e ela começa a revoltar os assuntos, pensar em círculos, que não tem nenhuma conclusão, não tem aquela lógica, né? Início, meio e fim, que a gente aprende desde o básico, que a redação tem que ter, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, e a petição tem que ter isso, para o juiz ter um raciocínio concatenado. E é péssimo. Primeiro, dá preguiça, né? Você pega uma petição gigantesca, dá preguiça de ler, né? Você fica assim, puta que pariu, eu tenho mais 100 processos para ler hoje, vou ler uma petição, uma só de 30. É complicado, né, Alberto? É complicado. Eu costumo brincar que, assim, até falo às vezes em tom de brincadeira, mas que é um negócio que é uma realidade. Se você, na qualidade de parte contrária, está tendo dificuldade de entender o que o colega está querendo, você imagina o serventuário e o juiz, né? Então, são situações que além de ser uma boa prática, né, da gente estar tendo uma ética profissional e uma boa fé processual, é uma questão até para que você consiga alcançar o seu objetivo, né? O colega, às vezes, eu costumo brincar que o maior julgador das minhas petições é minha filha de 12 anos. Se ela está conseguindo entender, dificilmente o juiz e o outro colega não vão conseguir entender. Porque é um negócio que a gente tem que ter o mínimo de bom senso, né? Gustavo, interessante você ter falado isso. Professor, vou dividir uma particularidade. Sexta-feira eu estava comentando aqui em casa que a gente ia ter a live hoje, né, com o senhor. E aí a minha filha mais velha, que tem a mesma idade que o Gustavo, falou assim, mamãe, o tio Homero, né? Todo mundo, assim, já virou... Sua filha tem a minha idade, eu tenho 12 anos. Ai, fiquei feliz. Daquela filha, desculpa, Gustavo. Cadê? Ganhei o dia. Assim, filha, ela falou, mamãe, o tio Homero é aquele professor que fez o podcast que eu consegui entender tudo o que ele explicou. Eu falei, filha, é ele. Então, assim, fazendo essa analogia, claro, o senhor tem uma didática, assim, absurda, maravilhosa, e é isso que a gente precisa levar dentro das nossas dos nossos desenvolvimentos, a gente colocar da forma mais clara possível
para que as pessoas entendam o que a gente está pedindo. Vamos lá, porque às vezes você começa a se embolar, por mais que lá no final tenha 2 pedidos, se os pedidos não estiverem fundamentados, não adianta você pedir. Então as pessoas vão se embolando dentro, não tem essa linha de raciocínio, essa linha de tempo que a gente fala, né, de início, meio e fim, fundamentar e aí sim pedir. Porque às vezes coloca lá um monte de pedido e fala, gente, mas um exemplo clássico, a história da inversão do ônus da prova. Né? Não é em toda e qualquer situação que cabe. Então é muito importante essa sua visão também de falar, cara, eu pego uma petição e, falo, não acredito, gente, eu vou ter que ler tudo isso, eu tenho mais N processos para analisar. Olha, desculpa, Gustavo, pode falar. A internet fica com delay, a gente acaba atropelando. Pode falar, Aline. Gustavo, senão eu atropelo, porque a minha internet está com delay. Outra coisa que eu ia perguntar pro professor, e aí a Alessandra falou, carioca tem esse costume, a gente manda as crianças chamarem, né, os professores tal de tios aqui, é tio Renato, tio Homero, tia Cláudia e tal. Mas sabe o que acontece? A linguagem, os nossos filhos aqui têm a mesma idade, o do Gustavo 12, o meu 14, o da Alessandra também tem 12, e aí a gente toca num ponto, falar uma linguagem simples, sem juridiquês, porque às vezes a gente pensa que, eu não penso assim, mas lá quando eu comecei, 16 anos, eu pensava que se eu escrevesse bonito, difícil, até olhar, vou confessar, às vezes eu olhava no dicionário, então essa palavra tá muito simples, vou olhar aqui o sinônimo, porque eu achava que quanto mais difícil a escrita, o cara ia pensar assim, porra, ela é mais inteligente. Depois eu fui vendo que isso era uma besteira e que muitas das vezes eu pegava a petição do colega e eu tinha que pegar o dicionário, porque eu falava assim, gente, será que essa palavra é isso mesmo? Aí eu ia lá. E eu queria que você falasse também sobre isso, que a Alessandra tocou nesse ponto aí, que é a linguagem acessível também, né? Perfeito. Eu gosto muito disso, viu, Aline, Gustavo e Ali. Essa questão da linguagem simples, a gente tentar tirar aquele arcaísmo que a gente tem no direito, né? É uma praxe nossa, e a gente, eu acho que todos nós, né, todos vocês também passaram por isso na faculdade, a gente é induzido a pensar nesse código. Eu falo que é pior do que desenvolvedor de sistemas, né? Os 0 e 1 lá da linguagem de programação. A linguagem binária, né? Código próprio, né? A gente quer criar um código próprio de fala, de escrita, para que a população não entenda, para se sentir talvez até... Isso é algo tão histórico, para se sentir superior às demais pessoas. E na verdade não é isso, né? Conhecimento não é pela linguagem buscada, pela dificuldade. Eu tive até uma curiosidade prática mesmo. Eu tive um trabalho com um certo juiz que ele tinha o prazer de, depois de feitas decisões, sentenças, sair buscando no dicionário sinônimos de palavras para dificultar, né, não dificultar para a população, mas para mostrar ali, né, a erudição, a capacidade de escrita, o vocabulário, porque acha que isso vai mostrar que ele é muito superior ou melhor do que o outro ali no conhecimento jurídico. E na minha visão, longe disso, não tem nada a ver, né, nesse sentido. Cada vez mais nós temos petições enxutas, objetivas, diretas, né, sem... As pessoas acham que a petição inicial, as petições em geral, né, são locais de artigo científico, e não é isso. Petição é local de reprodução de teses já construídas em outro local, né. O pessoal confunde tecnismo, né? Você ter domínio da técnica, ter domínio do tema, profundidade do tema, com rebuscar a escrita. Muitas vezes o colega, às vezes o pessoal, os advogados escrevem de uma forma rebuscada, mas de uma forma rasa, né? Perde aquela questão da técnica e se perde em escrever termos muito rebuscados, às vezes, e que vão fazer com que fique difícil o entendimento da petição. A exemplo, né, Homero, até assim, fazendo um paralelo aqui com a matéria que você é uma sumidade, que é o direito bancário. Por si só já é um tema muito complexo, né? Se o advogado não tiver conhecimento da profundidade do tema do direito bancário, das normatizações dos bancos centrais e das autorregulamentações,
muito provavelmente a petição ela vai ser uma petição extensa, longa e rebuscada, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas questões, como que a gente pode estar, por exemplo, simplificando, né, as petições ao trazer para o direito bancário, por exemplo, que é uma área que você domina bastante aí. Interessante, Gustavo, com relação a isso. E eu faço até um paralelo, eu gosto sempre de trazer a prática, porque as pessoas, né, precisam de exemplos para aprender. Sim. Como curador especial ainda, eu peguei muito aqui, eu falo assim, quando eu pegava uma petição de determinado escritório de uso campeão, era ação de uso campeão, Gustavo, Aline e Alessandro. Eu falei, puta, lá vem mais aquela canseira. Só que chegou a um ponto que a gente conhece tanto a petição, que você sabe onde que precisa ler. Então, a ação era de uso campeão, simples, uma ação de uso campeão não pode passar de 4 laudas, gente. Por quê? Eu não preciso escrever sobre o Instituto, e eu vou depois fazer esse paralelo com o bancário. Eu não preciso escrever o que é uso campeão. O juiz sabe, a parte contrária sabe, o próprio cliente sabe o que é. Sim. Né? Embora ele chame de uso campeão, de todos os nomes possíveis, ele sabe o que é. Se ele lê uso campeão da petição, ele sabe o que é. Ele vai interpretar, né? A pessoa vem ali escrevendo o conceito de uso campeão, classificando as modalidades, originária, e aí tenta fazer. Vai, né? Aí quando vem a parte fática, desse tamanhozinho. O que é uso campeão? É fato. Fato. Aí tá desse tamanhozinho. Então o que a gente fazia? Pegava, olhava a qualificação, olhava se está correto, pulava pro fato pedido. Vai aprendendo, né? Com a lógica. E do direito bancário, o raciocínio é o mesmo. Porque nós temos uma área extremamente regulamentada por normativas, né? Eu falo aí, vem plano constitucional, infraconstitucional e infralegal, que é a autorregulação bancária e as resoluções do Conselho Monetário Nacional e do próprio Banco Central. E tem base para tudo para trabalhar nas petições. Agora, eu preciso sair citando tudo e eu preciso transcrever tudo? Não. Eu gosto muito da técnica da paráfrase. Eu escrevo com as minhas próprias palavras, coloco a nota de rodapé da onde que está tirando aquele raciocínio, né, do dispositivo e tal, porque força o juiz a ler. Eu falo que eu fui assessor do juiz 2 anos. Quando a gente tem citação de dispositivo, de normativa, é intuitivo pular aquela parte. Aquelas jurisprudências imensas, né? Eu ia perguntar isso agora. Porque assim, o julgador parte da posição que ele já conhece aquele raciocínio. Então ele quer saber o quê? Aquilo que ele não sabe. O que ele não sabe? Os fatos e a concatenação dos fatos com as normas jurídicas que você está aplicando ali, que a gente chama de argumentação política. A aplicação das normas na situação em si, né? Por que você tem, eu costumo citar, por exemplo, aquela questão quando a pessoa pede uma liminar. Por que qual que é o perigo da demora que vai gerar a necessidade de você conceder ou não aquela liminar e qual que é a probabilidade daquele direito que você está questionando ser realmente seu? Se você simplesmente falar, não, tem que conceder liminar porque existe o perigo na demora e a fumaça do bom direito, o juiz vai falar assim, ok, eu sei que o 300 fala que tem que ter a verossimilhança e a probabilidade do direito. Gustavo. Aí quando você lê, fala, mas aí por quê? E aí, como que isso se aplica no seu caso em si, né? Na sua realidade? Qual que é o perigo que tem do teu direito perecer se eu não deferir a tua liminar? E qual que é a probabilidade de eu confirmar essa liminar no futuro, daquele direito ser realmente seu? Se você não trouxer esses paralelos, se você não fizer essa organização e demonstrar isso para o juiz, você não tem que ficar ali dando aula do que o artigo 300 quer dizer, né? Desculpa, Neto. Não, perfeito, não, mas é isso mesmo, Gustavo. A única coisa que o juiz não conhece da sua pretensão são os fatos, essa concatenação que a gente faz. Então, precisa ter um reforço muito grande na descrição fática. O corpo de uma descrição fática, eu falo, ele tem que falar por si só. Se não tivesse nada de argumento jurídico ali, ele já deveria traduzir para o juiz e falar, opa, eu já sei o que esse cara quer aqui. Sim. Tem que ser intuitivo. Sim. Eu tenho que induzir o juiz, olha, já li os fatos, se ele pular para o pedido, ele vai entender o que eu estou falando. E aí eu falo que fato e pedido numa inicial é fundamental. Os pedidos têm que ser muito claros, diretos e estratificados. Muita gente fala assim, peço que sejam julgados procedentes os pedidos conforme a argumentação anterior. Ponto. Né? Os pedidos já esposados, né?
É genérico. Conforme desenvolvido nos tópicos anteriores. Não dá, gente. Tem que ser ponto a ponto ali, ó. Se eu tenho 10 pedidos naquela ação, 10 objetos, que cada pedido é um objeto da demanda, eu vou colocar ponto a ponto ali, mesmo que fique, né, feio, vai alongar. Arruma a estética e use, né, do Visual Law para organizar as ideias, porque é importante esse pedido estratificado, para que compreenda, e mais, até para sanear o processo, quando sai a sentença, para verificar se você vai ter que embargar, se houve algum ponto falho na decisão. Se teve alguma obscuridade, alguma omissão, alguma situação dessa. Isso, fica como se fosse a sua tábua de valores. Olha, se o juiz não deu isso aqui, eu vou ter que atacar aqui. Né? E até por isso, Homero, Homero, que a gente teve a ideia de trazer essa Power Class, né? De ajudar, de divulgar isso para os colegas advogados. Por quê? Porque, por exemplo, assim, você citou o Visual Law. Muitas pessoas têm dificuldade em utilizar o Visual Law porque imaginam que precisam, que é uma questão muito vinculada ao Canva, ou a utilização de desenhos e símbolos. O Word, por exemplo, que é a parte da Power Class que eu trabalho, que eu gosto bastante, que é uma ferramenta que 99% dos advogados têm acesso, com exceção do pessoal que trabalha no judiciário, que utiliza outro sistema, que é o LibreOffice, né? Mas que se assemelha muito ao Word e que possibilita e tem recursos que vão possibilitar que o colega, que o advogado, organize a sua petição de uma forma linear e uma forma que tenha uma lógica, que seja agradável esteticamente e que possibilite, por exemplo, a utilizar. Eu, particularmente, utilizo muito a questão do sumário nas minhas petições. E faço isso utilizo um sumário clicável que eu consigo retornar para o início da peça, onde está a qualificação, e que possibilita, por exemplo, o colega ou o juiz, o julgador, navegar pela minha petição de uma forma que ele possa ir, eu quero ver os fatos. Aí ele vai nos fatos, eu quero ir em tal item. Ele consegue ter acesso. Aí, por exemplo, se você utiliza a jurisprudência, que é a parte da Power Class que a Alessandra traz, de ensinar os colegas como pesquisar a jurisprudência e como formatar uma jurisprudência, porque às vezes você pega ali, por exemplo, vamos falar de direito bancário. Aí você tem um julgado lá, pacificado no STJ, que tem só a jurisprudência, a ementa dela dá uma página. E que você vai utilizar 3, 4 linhas. Né? E aí o colega, em vez de pegar só a parte que faz, né, de fazer a formatação corretinha, a pessoa joga lá 3 páginas, a petição dela, que seria de 4 laudas, por exemplo, no caso de uso capião que você citou, vai para 7. Só de jurisprudência é 3, né? Eu vou conferir se ela é de verdade, tá? Uma coisa que eu sempre falo, são 2 coisas que eu sempre falo. Eu confiro, tanto se for na contestação, na réplica, onde for, eu confiro se aquele julgado que o colega colocou, se é aquele julgado. E aí vou falar, o pessoal, e se aplica ao caso, né? Tem gente Sim, tem que ler. Tá? Que não é aquilo ali, já peguei. Agora, o professor Homero falou uma coisa aí engraçada, vou mostrar aqui, ó. Régua. Sabe quando ele falou dos pedidos, que a gente coloca lá os 10 pedidos? Mesmo atualmente, já depois de tanto tempo, quando sai qualquer sentença minha, eu faço exatamente o que o professor falou. Eu vou nos pedidos que eu fiz, pego a reguinha, quem gosta de papel ou quem é mais tecnológico lá no PDF, e eu olho na sentença. Cada pedido que eu fiz na minha inicial, 1 por 1, e leio. Sabe por quê? O que eu vejo é muito colega passar o olho e depois fala assim, putz, acabou meu prazo de embargo, ele não falando, não sei o que lá. Tem que fazer um recurso porque não fez um ED. Então, olha só, pega uma régua, quem está começando, escreve assim, ó, aprendi isso com uma professora lá, né? Régua da sentença. Bota lá no teu negocinho, até isso entrar na tua cabeça. Porque quando você olhar para a régua da sentença, já sei, é você pegar e passar, porque naquela época era papel, né, gente? Na minha época não era processo eletrônico. Passava a régua, pediu, deu, concedeu, e não, errou. Olha só, o juiz copia e cola, às vezes ele erra. Era 199, ficou 19,90, sei lá, alguma coisa assim, ele também erra. Então você vai, tinha, sei lá, assim, juros, correção, sei lá o que você colocou lá, ele não colocou, ele não escreveu, teve uma omissão, então assim, o professor falou dos pedidos, mas passa a régua nos pedidos aí e confere a jurisprudência do colega, tá, gente? O colega, às vezes, viaja na maionese, ou por erro, ou não sei, e constrói jurisprudência que não tem nada a ver com o caso dele. É outra coisa interessante que a gente precisa ficar atento aí quando faz as peças. E olha, isso que você colocou da jurisprudência de citar e a própria linha também de conferir, sabe que interessante?
E às vezes as pessoas não pensam muito na prática. Ah, não, achei um julgado legal aqui, vou citar na minha petição. E aí o julgado ele tem vários tópicos, né? Às vezes a gente pega emendas que versam lá 3, 4 assuntos dentro da emenda. Votos divergentes também, né? Eles colocam lá numerados, né? 1, 2, 3, 4. Nos tribunais de justiça, nem sempre são tão organizados assim, do ponto de vista de visual law, apresentação visual da emenda. E aí o que eu vejo? Né? Eu já peguei casos assim, eu já bati duro, né, em manifestação em cima disso. Tem 3, 4. Aí naquele julgado, ele vai tentar fazer a adequação visual da citação, só que ele suprime, não vou falar que foi intencional, tá? Mas aquela parte que lhe é desfavorável. Por equívoco, né? Eu vou dar um exemplo claro que a gente tem aqui dentro do direito bancário, o que é juros remuneratórios abusivos, tá? Aí suprime a parte que interessa e deixa só o que, né, para ele é bom. Gente, se eu pegar isso do outro lado, eu vou bater duro que seja negativa de má fé. Isso é absurdo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Pode ter sido involuntário, mas quem está do outro lado vai enxergar isso como um ato de má fé. Então tem que tomar muito cuidado. Eu falei de um exemplo que eu quero trazer para o lado do direito bancário que a gente dá aula, que é o seguinte, a abusividade dos juros remuneratórios no Brasil. Tem se construído uma falácia gigantesca através disso. A ministra Nancy Andrighi, quando fez o voto do RESP, que gerou todos os temas praticamente repetitivos, 24, 25, 26, 27, 28 até o 31, ela, na argumentação, ela fala, olha, o tribunal já decidiu em 100%, 150%, 200% e 300%. Mas o repetitivo não está padronizando. Tem que ser analisado caso a caso. E aí o que pegam? Só essa parte de cima e tiram de baixo. E aí citam essa parte, falam, o STJ padronizou o entendimento que a abusividade é só acima de 150%. Não existe isso. Eu até brinco, eu faço um desafio. Né, eu brinquei até com os alunos. Olha, se alguém achar algum julgado para mim, me apresenta que esteja lá, conclusão, né? Não argumentação, conclusão aprovado por turma ou sessão ou órgão especial do STJ, falando que o entendimento consolidado do STJ é 150%. Então, assim, e aí usam isso. Isso para mim é um ato de má fé. Não é um ato de boa fé, é de plena má fé. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Lealdade processual, né? Aí assim tá rindo aí, ó, porque eu brinquei com ela na aula. Mas isso é uma verdade, você brinca muito com a gente com isso, eu sou aluno do Homero no curso de Direito Bancário, e é uma questão, vamos trazer até para uma situação que hoje está no olho do furacão, que é a questão do rol taxativo da ANS, né? O rol taxativo, se você for observar o STJ, independentemente, e olha que eu discordo da decisão deles, eu acho que não tem que ser taxativo, mas eles disseram que o rol é taxativo em algumas situações, né? No julgado que foi publicado, ele traz a ideia de que a depender de caso a caso, ou seja, ainda assim é possível que o plano de saúde autorize a cobrança e seja obrigado judicialmente a autorizar as situações que não estão previstas no rol da ANS. E aí, assim, tem plano de saúde que já está dizendo essa alegação. Essa semana mesmo eu estava discutindo uma questão dessa junto a uma Unimed, e ele, porque já foi pacificado. Eu falei, não, primeiro que não foi pacificado. Segundo, o julgado, ele não tem efeito extensivo a outras situações, a outros julgados, né? Ele não tem efeito repetitivo. Então, assim, são situações, e principalmente, essa questão dele, ele é passível de interpretação que seja caso a caso, né? Então, assim, as pessoas têm que, primeiro, interpretar o que está sendo escrito. Segundo, parar de utilizar somente o que é favorável a elas, que, como bem pontuou o Homero, é uma litigância de má fé, é uma deslealdade, né? Essa questão. Eu acho que a gente tem que ser honesto. Se o julgado ele tem um voto favorável e um voto contrário à sua tese, você fala, embora se tenha uma situação assim assado, né, você pode até não tocar na sua petição nessa questão, mas você tem que deixar o voto desfavorável lá e colocar que o voto vencedor foi do fulano de tal, e aí você valoriza o ponto que você quer. Mas você não tem que esconder que existe uma divergência na questão, né? Exatamente. E eu acho interessante, professor, porque
eu e a Aline, quando a gente se formou, a gente usava ainda processo físico, né? Ah, eu achei que vocês iam falar que era feito de couro, de pelo de animal, assim, antigamente. Da época lá do... O professor Mero também, ele começou a advogar aí. É isso, eu e o Mero somos adolescentes. Eu e o Mero somos adolescentes. Eu nem cabelo eu nasci ainda. Gustavo, com certeza, não, assim, até conhece um processo físico, mas quando ele estava na faculdade já era... Alessandra, eu já contei aqui, eu fui fazer uma audiência com o Togado, na capital aqui no Rio, que quando chegou lá, ele olhou pra minha cara e falou assim, doutora, muito engraçado ele era bem, muito engraçado mesmo, falou assim, doutora, é a senhora que monta isso? Por quê? Eu comprava um negócio que eu não sei se todo mundo conhece, banda de índice, mas eu comprava uma que ela tinha uma parte de colar mesmo e uma parte ela não saía. Como se fosse um post-it, né? Então, não é post-it, essa banda de índice, ela é bem mais cara porque ela não sai, você tem que rasgar o papel para tirar, não era post-it. E eu fazia todos os documentos alinhados. Por quê? Porque quando o cara fosse lendo o processo, ele abria no documento, certinho e tal, né? Para poder ficar... Então, todos os meus... Se você olhasse na pilha, eu falava assim, meu processo é aquele ali, ó. Porque eu via. E eu usava a mesma cor, e eu tinha por assunto. Então, quando eu estava no escritório, que eu olhava para o processo, quem é da antiga sabe, cada capa de processo, ela era de uma cor. Né? Processo... Ele tinha cor. Você olhava o assunto basicamente ali pelas cores. E eu seguia aquilo ali também padronizado. Aí eu falei assim, sou eu mesmo que faço. Quando acabou a audiência, né? Aí ele ficou assim, pensando, não falou nada. Aí eu falei, bom, acho que o efeito é bom. Porque senão ele fala, porra, a senhora fica botando isso aqui. Não, mas aí, é a senhora mesmo que faz isso? Eu falei, sou sim. Ele ficou assim, por quê? Na audiência o cara abria, quando ele vai lendo. Então, assim, não temos mais o processo físico. Processo é eletrônico, a gente precisa de criar mecanismos para que seja agradável. Aí você faz link clicável, sumário inteligente, a petição... Eu ia falar isso agora. A gente vai fazer analogia ao sumário. Né? Pois é, eu te cortei ali, perdão, continua aí. Não tem problema, mas era justamente sobre isso que eu ia falar. A gente trazer a nossa vivência do processo físico e a gente colocar na realidade atual do processo eletrônico. E a gente tem muitos colegas que ainda têm um preconceito. Eu ouço muito, não, mas vocês estão falando de visual law, estão falando em link clicável, nada disso importa, o que importa é o teor da petição. E o que eu falo, gente, é indiscutível que a parte técnica precisa existir. A gente aqui, uma coisa não substitui a outra. Mas se tem como a gente otimizar o tempo de todos, por que não? Então, e é interessante, professor, porque o senhor fala muito nessa história do visual law, da gente ter essa acessibilidade na peça. Eu vi uma live que o senhor fez, eu não me recordo, foi com acredito, uma aluna, eu não me recordo o nome, mas eu acho que foi com a doutora Emanuele, né? Foi. Emanuele. Isso aí, exatamente. Eu assisti, é exatamente isso, principalmente nessa ação de superendividamento que a gente lida com números enfim. Então, é agregar, é facilitar a vida de todo mundo. E hoje, qual é o nosso maior ativo? É o tempo, é a atenção. Então, por que não? Sim, se especializar. Mais uma vez, o conhecimento técnico é a premissa básica para a gente fazer qualquer petição, mas por que não agregar? A gente não agregar essas facilidades tanto para nós quanto para os outros colegas. Aí, ó, o cachorro. Gente, olha, foi maravilhoso bater esse papo aqui. O professor Mero é maravilhoso. Eu estou preocupada mesmo com ele, porque a gente sabe que de manhã ainda vai segunda-feira, a gente sabe que é um resultado, e aí quero saber se o senhor quer fazer mais alguma consideração para liberá-lo, porque o senhor é Não, fique tranquilo. O Mero tá igual eu, tá de feriado hoje, minha filha. Hoje é dia eu estou em caso de folga na defensoria, mas não de folga das aulas. Mas hoje à noite a gente tem sala de dúvidas. E aí, com relação a essa parte de visual, eu acho interessante, né? A gente estava falando que dá essa parte de Word.
as pessoas hoje, eu já sei mexer no computador. Eu já sou autossuficiente. Gente, não custa nada, mas assim, isso não vai reduzir ninguém a ser inferior a ninguém. Parar um pouquinho, estudar um pouquinho de informática, entender um pouquinho de Word. Porque você não estou falando da pessoa pegar um PageMaker, pegar um Adobe Premiere, estou falando de pegar um sistema avançado. O Word, né, o OpenOffice, qualquer que seja editor de texto, e entender um pouquinho mais das ferramentas que ele dispõe, que são simples, intuitivas, para se fazer isso. Né? E aí ele fala assim, não, vou fazer Visual Law. Aí ele pega, né, com todo respeito, gente, a quem faz isso, pelo amor de Deus, mas tem que repensar e refletir. E todos nós, acho que nós tivemos um momento de dificuldades e vamos evoluindo enquanto seres humanos. Ele vai lá, vai colocar um Visual Law. Aí ele pega a petição, coloca um fundo totalmente escuro, com umas letras cheias, né, de detalhes. Você não consegue ler direito, fica cansativo. Aí se a petição tem 10, 15 laudas, quando ele recebe aquela petição, o julgador, fala assim, nossa, mas que cansativo. Então, assim, tem que ser clean. Eu falo, Visual Law é menos é mais. A linha é muito tênue, né, Homero? Muito, tem que tomar muito cuidado. Né? O Flávio está colocando aqui, isso quando é amarelo. Gente, existe isso na prática, eu não estou inventando, não. Verdade. A gente lida com muito processo. É real, o fundo pesado, aquelas letras cheias de esqueci, serifas, né? Serifas. Cheias de serifas, aí o T vai fazer, ele faz 5 voltas no T assim para virar um T. Né? É um negócio engraçado, né? Não, e a pessoa acha que tá abafando. O legal... Não, porque a letra é bonita, mas para um convite de casamento, talvez. Né? O contexto, né, a aplicabilidade dela naquele momento, a escolha foi infeliz. Se você pegar, por exemplo, assim, escolher uma letra, se pegar uma Segoy, por exemplo, ter uma família de letras muito boa, porque na verdade, eu particularmente sou totalmente contrário ao tal do sublinhar, cara. Eu tenho uma antipatia de quando a pessoa faz aquele sublinhado dentro do texto, porque o sublinhado ele veio da época da datilografia, que as pessoas não tinham ferramental para fazer um destaque no texto. E hoje, o grande pulo do gato é você entender que o contraste é que chama a atenção. Então aí o cara vai lá e bota caixa alta, sublinhado e negritado. Aquilo dá um ruído. Ele tá gritando. Na comunicação a gente fala que é ruído, que é assim, nossa, e aí você fica, aí ele vai e coloca o espaçamento entre linhas pequenininho, junto com a letra serifada, igual o Homero destacou, você não consegue entender o que está escrito. Eu tenho astigmatismo e miopia, você imagina, tira óculos, bota óculos e continua sendo... A Adriana está colocando aqui no chat, muito negrito me incomoda. Na verdade, todo tipo de destaque que se dá ao texto, se for excessivo, ele incomoda. Ele incomoda. Pode ser um recurso tecnológico mais avançado possível, Sim. Aqueles, né, destaques verdes, qualquer um. Sim. Se for excessivo, ele vai poluir. E as pessoas têm que entender que quando tudo está marcado, nada está destacado. Tem isso também. Né? Então, assim, você queria chamar atenção para um trecho específico, aí acima você vem com um negrito, embaixo você vem com sublinhado, depois você vem... Cara, aquilo ali... Aí quando o cara ainda... Eu peguei uma peça esses dias para trás, o cara, além de escrever em caixa alta, em vermelho, ele ainda foi lá e botou o fundo amarelo, destacando assim, sabe? Usou como se tivesse passado um marca-texto. Exatamente isso aí, amarelo com vermelho, Putz, cara, aquilo ali me mata, entendeu? Então, assim, a ideia que a gente teve de trazer esse infoproduto, de trazer para o pessoal, e assim, nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, nem de falar que está errado. A ideia da Power Class nossa, né, a minha, da Alessandra e da Aline, é de trazer algumas ferramentas que os colegas, que os advogados possam utilizar para otimizar o seu trabalho. Né? Fazer com que você tenha, às vezes, um resultado melhor, uma peça mais agradável de ser lida, uma pesquisa de jurisprudência, porque a gente fica vendo, por exemplo, assim, é muito comum, às vezes, o pessoal, como é que eu pesquiso? Como é que você acha tal jurisprudência? Aí a pessoa vai lá, não sabe pesquisar no tribunal de origem, não sabe... Melhor quando liga e fala assim, olha, não tem essa jurisprudência. Eu falo, teu caso é de outro mundo, porque você pode achar uma jurisprudência que não te favoreceu, mas não ter no tribunal gente, é impossível. Desculpa, mas, sinceramente, você começou a advogar agora e você recebeu um caso aí que não tem jurisprudência. Eu falo, não é possível. Você não tá sabendo, procurar. Bora procurar isso aí, trocar por sinônimo.
vamos usar conectivo, mas não ter, sinceramente, gente. Nunca e é interessante até para você. E é interessante até para você poder ser, porque o advogado é o primeiro juiz da causa. Para você saber se é tangível o que o seu cliente está buscando ou não. Se é uma aventura jurídica ou não. Se você souber fazer uma pesquisa de jurisprudência, até para você entender qual que é a posição do tribunal que você está atuando. Se na sua cidade os juízes têm aquele entendimento, se o dano moral ali vai ser daquela forma, se não vai, de que jeito que vai acontecer. Ó, minha esposa entrou na live aí agora. Isso que eu ia falar agora, uma pediatra na live, meu Deus. Agora, Raquel, obrigada. Que legal. E o melhor de tudo, o presente dos namorados dela foi um presente de passar longe de mim. Que ela me largou e viajou. Essa semana eu tô solteiro. Raquel, isso que é o dia dos namorados. Isso que é sacanagem. Hã? Sacanagem. Você viu, rapaz? Acontece. Juntou ela mais 7 amigos e foram passear no Chile. ai, que maravilha! Que lindo. Mas, Gustavo, olha só, agora eu vou ter que ir à defesa dela. Vou ter que ir à defesa. Me aturar não é fácil, né? Ó, o Vitor também entrou aí agora. Aí, Ah, que legal, presença VIP, né? Você viu, rapaz? Vitor Gugliski, um dos advogados que mais fala e que defende junto com o Marcos Dessoni, o desvio produtivo. A gente falou de tempo agora, né? O Vitor é um dos advogados que escreve isso há mais tempo, né? Precisam fazer marcar uma live com os dois. Vai dar um bem bolado essa história aí, viu? Uma live entre os Vamos dois aí. assim. Aline, essa questão que você colocou de busca de jurisprudência é fundamental. Muita gente não sabe buscar jurisprudência. O STJ e o STF, principalmente, tem operadores que você faz, né, medidas para encontrar jurisprudência mais fácil, afunilar a sua busca, porque às vezes você joga lá, revisão, contrato bancário. Ou coloca, não, eu vou dar outro exemplo mais clássico, a pessoa ela não sabe. Quando ela vai pesquisar, ela coloca a frase por inteira. Então ela coloca revisão de contrato bancário. O D é uma palavra a ser buscada, né? O D e o E, né? Vai ser buscado. Então eu preciso entender como funciona a lógica dos buscadores. Eu não posso juntar, por exemplo, conectivos na pesquisa, a não ser que eu queira pesquisar aquele conectivo. Aí o ideal é colocar o quê? Entre aspas, colocar revisão de contrato bancário. Aí ele vai buscar a frase inteira. No STJ, por exemplo, o PROS, o ADJ, o cifrãozinho lá para você buscar o radical da palavra. Eu preciso entender isso. As pessoas, não, mas isso é frescura, não sei o quê, não precisa entender isso, não. Gente, a gente precisa descer um pouquinho do salto ali para entender que tem muita coisa para a gente aprender todo dia. E todo dia eu aprendo. Não é porque quem dá aula que sabe tudo. A gente tem que parar com essa vaidade. Não, eu sou um advogado bem conceituado, já ganho dinheiro e eu não tenho que preocupar com isso, não. Calma, gente. Eu acho que a coisa mais simples, não precisa de muito esforço, não. Dá para aprender, dá para melhorar. Se você já ganha muito, você pode ganhar muito mais. Sim. Então, assim, é possível evoluir sempre, 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 sempre. Ninguém sabe tudo. Isso é muito importante na nossa vida. Sim. Com certeza. E, professor, o interessante, porque as pessoas acham que estão economizando tempo assinando um site onde você busca e ali sai ali toda, né, eu gosto de olhar no final. Né, sai ali a jurisprudência. Só que ali você não tem exatamente todas essas ferramentas que muita gente não sabe nem que existe. Então fica com esse preconceito que, não, ok, é mais rápido, é mais prático, eu vou pagar R$ 29,90 por mês, vou fazer a pesquisa e vou copiar e colar. Só que ali é restrito. Você, dentro do próprio site, usando essas ferramentas que a gente vai falar ensinar também, hoje, né? Na Power Class, a gente tem uma infinidade de possibilidades. A gente pode até procurar dentro do tribunal, né, específico de cada estado. Você fala, cara, eu vou procurar aqui por esse juiz. Como é que ele costuma decidir essa demanda? Olha, eu vou tô dando um spoiler já, gente. Eu nunca já vou tô antecipando aqui. Já estou antecipando aqui um pouquinho. Mas é isso. Então dá uma série de possibilidades que as pessoas nem sabem que existem.
por preconceito. Falando, não, eu vou pagar R$29,90. O que é R$29,90 por mês para eu ter agilidade, para eu ter praticidade? Assim, e 30 reais por mês, se você juntar no final do ano, dá um dinheirinho, cara. Dá um dinheirinho para uma coisa que você poderia saber fazer e tirar mais proveito, né? Exatamente. E não te dá todas as possibilidades que você tem dentro do site do próprio tribunal, do STF, do STJ, né? Enfim, eu não milito na área trabalhista, mas com certeza tem também. A premissa, a básica é a mesma. Né? Ó, a Márcia perguntou quando vai ser a aula. Márcia, hoje, às 19 horas, eu não sei agora, mas quando a gente começou só tinham 4 vagas, a gente fez uma turma bem pequenininha, justamente para a gente conseguir aí dar atenção, a gente vai tirar as dúvidas no final, então se fosse uma turma muito grande, ia ficar confuso, porque a gente quer uma coisa... é aluno da escola, a Yasmin é aluno da escola e o Gustavo, e são colegas da gente lá na EADC, então a gente acaba conversando. Pode falar muito bem sobre isso. O legal para quem está ensinando não é você, fiz uma aula maravilhosa, eu sou bom. Não, o legal é você ensinar e o aluno pegar aquilo para ele, conseguir praticar e trazer resultado. Eu acho que é isso que me motiva, porque quando eu ensino alguma coisa para alguém, pensa, caramba, eu consegui fazer e melhorou. Eu acho que o professor Homero vai ter essa mesma sensação, porque o que eu vejo, o Luiz, o Gustavo e a Yasmin falando bem do curso dele, das aulas dele, dizendo que estão conseguindo implementar, fazer, eu acho que é isso que está essa motivação, né? Não é, eu ensinei, a minha aula foi muito boa. Não, eu ensinei e o cara colocou em prática e conseguiu fazer alguma coisa aí. Gustavo fechou a câmera por algum motivo, eu pedi até para ele desabilitar os comentários, que eu quero fazer uma foto do professor Homero antes dele ir embora, ser um monte de comentário na frente. E outra coisa que eu ia falar, gente, a aula eu fechei aqui que eu tive um problema doméstico aqui. Vida real, o que aconteceu? Vida real. Minha menina deixou um negócio aberto ali, eu tô vendo um barulho de água caindo aqui, a caixa d'água bagunçou o corê todo aqui. Desabilita aí pra gente tirar uma foto do professor Homero que ele ia falar. E a gente cortou ele. Vamos lá então, né? Vamos fazer um print, né? Arruma o cabelo aí, Gustavo. Quem vai printar aí? A Lê vai printar? Não, tirei aqui os comentários porque o professor Homero estava escondidinho ali atrás do... Já tirei o print aqui. A live boa é assim, dá muito comentário, dá muita interação, o pessoal engaja bastante. Pronto, né? pronto. E pessoal, deixar para vocês aqui também um convite. Acho que você não fez ainda, né, Homero, essa live a respeito do Pix, né? Vai ter essa semana? Isso, vou organizar para essa semana. A gente fez um videozinho, né, na sexta-feira. E aí o pessoal está com muita dúvida nesse assunto. É um assunto importante, atual, e vai ser atual nos próximos anos aí, eu acredito, né? Porque o Pix vai dominar, já está dominando o mercado de transações bancárias, em geral, porque todo mundo abandona o dinheiro e passa a utilizar o Pix, abandona o TED, o DOC, porque o Pix é mais prático, mais... Né, o preço também, né, não tem custo para a pessoa física, não tem custo como regra, né, é bom deixar claro isso, como regra. Para a pessoa jurídica, a regra é ter custo, não é isso? E as fraudes cresceram muito, né? Eu acho que eu falo assim, isso é o lado bom de ter bons advogados e advogados, porque ao mesmo tempo que a evolução bancária vem, o lado mal da força, que são os fraudadores, as pessoas que querem azar, também vem. E nós, operadores do direito, estamos aqui para tentar fazer o equilíbrio do jogo para que o consumidor também não saia completamente lesado. O professor Vitor, que estava aqui também, entende extremamente de direito do consumidor, é fantástico, um professor brilhante, e ele sabe muito sobre a questão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, dos fornecedores em geral, mas a gente está particularizando por causa das instituições financeiras. Só que aí vem tudo que vocês vão falar hoje na Power Class. O que é importante isso? Porque é muito, muito, muito interessante ter essa aula que vocês vão ter com os 3 feras aqui hoje. Porque não adianta conhecer só responsabilidade objetiva. Ah, não, eu vou jogar lá, artigo 14 do CDC, fato do serviço. Mas você sabe concatenar isso, meu amigo e minha amiga, né? Sabe concatenar isso? Petição inicial não é só jogar o artigo 14.
Ah, não é só falar de fortuito interno ou fortuito externo. Porque é bonito falar, né? Fortuito interno, fortuito externo. Não, não é assim. Eu tenho que saber colocar na prática, pegar, contextualizar e fazer o nexo de causalidade no contexto que aconteceu, desde a fraude até a atuação do banco. Construir aquela linha de raciocínio, né? Trazer é aí que você ganha a ação do banco. Não é que o banco é o primeiro responsável do problema, porque ele também, em tese, foi uma vítima. Mas uma vítima se você não sabe argumentar. Sim. Ele tem o dever de promover a segurança do consumidor. Sim. Então é importante demais essa contextualização, essa concatenação. No nosso curso a gente tem aula sobre PIX também, Gustavo, e a gente fala sobre isso. E dá para acionar tanto a instituição financeira que realiza o pagamento, na qual eu tenho a conta, também aquela conta, aquele banco de destino. Que recebeu. Porque também que houve uma omissão no dever de segurança, ele até achei engraçado. Eu deveria ter aproveitado a onda. Eu, às vezes, falho no meu time de Reels, né? Infelizmente, eu não consigo postar durante o dia. O Gustavo sabe disso, a gente fala muito sobre isso. Eu não gosto de postar durante o dia, durante meus horários de expediente. E o Banco Central anunciou assim, não, ele vai adotar medidas para punir instituições financeiras que abrem conta, né, sem muito critério. Gente, já tem normativa do Conselho Monetário Nacional há muito tempo falando isso. Sim. Não precisa normatizar mais, é só sancionar. Sim, é só regulamentar, na verdade, né? Só precisa punir. Sim. Não precisa ter nova normativa. Nós estamos cheios. Normativa. Eu não conheço todas. Olha que eu estudo muito normativa do Conselho Monetário. Eu não conheço todas. Homero, você fala de uma normativa, assim, né? Você fala de uma normativa que eu acho que 99% dos advogados não conhecem, e os consumidores também não, que é o mecanismo de devolução do PIX. Sim. Né? Dá um spoilerzinho pro pessoal, dá um spoilerzinho aí pro pessoal a respeito disso. Então você vai trazer na live, né? Que dia que e essa é interessante, que é a resolução 01 de 2020. É a resolução 01 de 2020 do Banco Central do Brasil. Nós temos normativas do Conselho Monetário e temos do Banco Central. Essa é do Banco Central, é a número 1 de 2020. Se eu jogar lá 01, vai aparecer do Conselho Monetário também. Mas essa é do Banco Central do Brasil. E é importante porque ela traz o dever. E é daí, Gustavo, que você está falando, é daí que eu tiro os elementos de conexão da responsabilidade objetiva da instituição financeira. Porque ela tem o dever de agir, empenhar na sua operação bancária diária mecanismos de prevenção à fraude. Sim. E ela tem tecnologia suficiente para isso. Sim. Só que ela não emprega na prática. E vocês vão perceber, por que o advogado ganha ação contra o banco? Na contestação não vem nada. O banco não produz prova nenhuma no curso do processo. Então, ele chancela a sua argumentação inicial de que houve falha na prestação do serviço em relação àquele cliente. O professor Edilson Aguiar, o mestre das perícias bancárias... eu vi ele entrando aqui agora. Esse é o cara das perícias, viu, gente? Isso que eu ia falar, pega o perfil dele. Porque Quem perícia bancária é um negócio muito específico, é uma situação muito melindrosa, e se você não tiver um conhecimento justo e perfeito a respeito do tema, você está enrolado. E o Edilson é um papa na perícia bancária. E assim, professora... Nós vamos fazer assim, viu, Gustavo? Olha, a Vanessa, ela é presidente da OAB Jovem Barra, aqui do Rio. Ela já se inscreveu na nossa aula e colocou que o próximo passo é o seu curso. Eu também. Que legal. O próximo passo é eu entrar no seu curso, que eu, assim, acho a sua didática, de novo, repetitiva, mas, enfim, eu tenho que chancelar aqui como eu sou sua fã, como a sua didática é maravilhosa. E o próximo passo é, com certeza, eu comprar o seu curso. Eu tenho só mais 2 cursos para terminar, porque eu vou nesse processo. Entendeu? Termino, e aí eu falei, não, gente, eu só vou comprar outro quando eu terminar. Enquanto eu não terminar, senão, ó... Mas, professor Mero não falou que dia, que hora é a live e se vai ficar gravada a live. O pessoal está perguntando. E outra... O Vitor disse que quer assistir. Eu não sei. Olha aí, pela responsabilidade, hein, Gustavo? E eu vou te falar. Se bobear, eu chamava o Vitor para fazer uma palhinha junto, viu? Não, você eu chamaria, já está convidado, está aberto aí. E ele está escrevendo, inclusive, sobre o assunto lá. Isso que ele falou ali. Um artigo. Pois é. Quem sabe vocês fazem uma parceria aí nesse artigo, né?
Não, eu tô tão corrido que eu preciso escrever, sabe? Eu não tô tendo tempo para fazer produção, nada. Meu dia a dia tá tão loucura que é impossível. Como eu tô numa função complicada da administração da defensoria, então fica mais complexo ainda, que a visão gerencial é bem complexo, né? Eu não sei onde você arruma tempo para esse tanto de coisa, fase. viu? Eu não sei onde você arruma esse tempo para esse tanto de coisa, porque além de estar com um delay de 1 hora em relação ao restante da gente aqui, né, cara, que isso aí já complica bastante, né? Eu acho que a gente tem fusos diferentes dentro do Brasil e que traz um transtorno gigantesco, né? Muito, muito grande. Não, aqui o tempo inteiro eu tenho que pensar com o horário de Brasília. O tempo inteiro, planejar com isso, porque é aula, é tudo. E aí o pessoal perguntou que dia que vai ser a live. Vai depender, né? Na quinta eu tenho aula à noite. Eu estava pensando em fazer na quinta à noite, mas vai depender. Normalmente os alunos não gostam. A quinta-feira é feriado aqui também, né? Aqui também. Então, triste. É isso. E aí o pessoal não gosta muito de ter aula no feriado, né? Por mim, eu daria essa aula na quinta. Ó, você falar, quinta tá ótimo, que a gente tá de Tá ótimo também. A gente participa, tá ótimo, pra gente não tem essa. Eu acho que... Então, se não for ter a aula nossa ordinária do curso, a gente vai ter a live na quinta à noite. Então, hoje, eu vou mandar mensagem para eles, eu não queria incomodar tanto no final de semana, embora já incomode bastante, eu quero mandar mensagem para eles, avisando, olha, se não for ter aula, eu faço a live na quinta à noite. E aí a gente avisa todos vocês, mas a ideia é essa. Agora, para o nosso curso não estão abertas mais inscrições, estão fechadas, só em agosto mesmo. A ideia é no final de agosto, porque eu estou rodando 2 turmas simultaneamente. Por isso que eu estou para ficar doido, Gustavo. Eu sei, eu sou da segunda turma, e o Luiz, por exemplo, que está nos acompanhando aqui, é da primeira, né? Isso mesmo. Então, assim, a primeira turma, para vocês terem ideia, começou dia 14 de fevereiro, tem a data exata, dia 14 de fevereiro. Estamos até hoje gravando aula para vocês, para a turma 1 e para a turma 2. Essa semana a gente amanhã começamos o superendividamento. Vamos falar na prática sobre a parte teórica, depois a parte prática, para falar sobre superendividamento. Então tem muita coisa para falar ainda. Tem mais um modo. Eu acredito que até julho eu acabo. Não, professor, já coloca aí. Ó, o Vitor já dando tese aí, ó. O Vitor já dando tese. O Vitor colocou tese do Pix, né? Isso que eu tava lendo aí. Você leu, Alessandra? Não. Eu tenho o Vitor falando aqui, ó. Eu tenho uma tese sobre o Pix. Na minha visão, o Pix é um ato unilateral de vontade, desvinculado de qualquer obrigação a princípio. Então, se o consumidor informa que não realizou a transação, deve a instituição financeira desfazer a transação de imediato. Olha, e essa é uma questão interessante, porque ele colocou, e muito boa a tese, viu? Porque, Vitor, o seguinte, se a gente pegar a resolução 01, o mecanismo especial de devolução não se aplica a esse ato de vontade, seriam apenas as situações de fraudes ou problemas operacionais do sistema PIX, né? Os sistemas informáticos, né, em geral. Não se aplica. E eu concordo contigo, porque se o consumidor chegou e falou, olha, eu quero desfazer essa transação. O banco vai ser responsabilizado se ele interromper ali a operação em si? É uma discussão muito grande sobre isso. Mas eu acho que deveria ter esses mecanismos para se travar essas operações. Porque aí a parte que seria destinatária do PIX, ela que entre. Aí é uma questão obrigacional. Olha, eu sou devedor, deveria pagar para o Gustavo X reais via PIX. Tem um contrato verbal ou escrito disso. Eu, como devedor, suspendo a minha transação. Se fosse no direito fora do PIX, como é que seria resolvido isso? O credor entraria contra o devedor. Agora, por que no PIX a gente não pode usar a tecnologia para travar já essa situação, né? É algo que bem interessante. Mas essa parte, se for suspeita de fraude, a gente resolve dentro da resolução 01. Então, por exemplo, o consumidor chegou, olha, não foi eu que fiz. Isso é uma suposta fraude. E mais, o STJ, não no caso específico de PIX, ele fala que quando eu venho com fato negativo, o banco é que tem o dever de provar que aquela realização, aquela transação foi de fato concluída pelo consumidor. Então, ele teria que produzir provas no processo com base no parágrafo 3º do artigo 14 do CDC, que é as excludentes de responsabilidade da instituição financeira. Então, daria para aplicar esse precedente a esses casos, não é do PIX, mas em situações de fraudes bancárias, que inclusive tem súmula sobre isso, se não me engano, a 349 do STJ, se não falha a memória aqui, mas eu acho que é a 349 mesmo,
que fala da responsabilidade objetiva por fortuito interno, tá? Então, dá para aplicar, é um raciocínio muito bom. E essa normativa, ela é fundamental, gente. Fundamental. Tem que ler, não tem como. Quem quer atuar na área de PIX tem que ler a resolução 01. Não tem como. É dever de casa, né? Desculpa, Gustavo. O senhor já mencionou algumas vezes que a gente pode usar esse PIX como uma forma de você nichar. Dentro do direito bancário, você nichar nessa situação de PIX. Então, olha a gama de possibilidades que o senhor está trazendo para a gente dentro desse assunto hoje. E o cara pode se tornar especialista, né, o Alessandra? Porque é uma coisa nova e quem sai na frente, né, acaba tendo uma fatia. Exatamente. Do mercado. Professor, abre aí a lista de espera do seu curso, por gentileza, já que é só agosto. Já abre aí a lista de espera. Inclusive, o pessoal não perder, na minha bio, quem não me segue está em cima do Gustavo aqui do lado, né, Gustavo? Aqui, ó. Quem não me segue lá. Só clicar na bio, tem lá. Saiba mais sobre o curso. Aí tem um linkzinho para deixar, é uma lista VIP que a gente chama, e quando for lançar a turma, a gente vai avisar todo mundo que está cadastrado nessa lista. Perfeito, eu já vou fazer isso. Não, já estou sonhando aqui com a live que eu vou ver o Vitor Guglielmin com o professor Homero, porque essa live, gente, vai ser sensacional. Quem tiver aqui, segue o professor Homero, segue o professor Vitor, porque os caras são muito feras, os caras são inspiradores. E eu vou falar, é cada pensamento que você escuta e fala assim, faz todo sentido, nunca tinha pensado nisso. São de uma humildade surreal, né? São pessoas assim de conhecimento fenomenal e que são extremamente acessíveis para nós meros mortais. Exatamente. Olha, eles estão num patamar que é diferente, porque a gente convive, né, muitos anos com o professor, e isso fica muito claro. Professores como o professor Homero, como o professor Vitor, como o professor Renato, como a professora Cláudia, eles olham para o aluno. O professor Homero falou isso na live hoje. Eu estou sempre aprendendo, eu também aprendo com vocês. E eles são de um carinho, de uma delicadeza, de uma humildade. O professor Vitor, até para ensinar, o professor Homero, esses caras, até para ensinar, eles são de uma tranquilidade, que eles passam o conhecimento, mas não é dizendo assim, ó, eu sei e você não sabe. Não, é com tanto carinho que fazem que, sinceramente, se vocês não seguem o professor Homero, sigam. Professor Vitor Guglielmin, que sigam. Esses caras, eles arrebentam na área aí do direito bancário, direito do consumidor. Vocês vão agregar muito aí na advocacia de vocês. E se essa live fez sentido para você, gente, vai ficar salva, compartilha com alguém, né? Sigam o Homero, sigam o Vitor, a Alessandra, a Aline, me sigam também, vou fazer um jabazinho para mim aqui, né? A gente tá... isso, tá tudo aqui em cima, aqui, debaixo dessa foto desse careca estiloso aqui, bacana, barbudão, né? Que não tem cabelo, mas tem que valorizar o que tem, que é a barba. E façam parte aí dessa comunidade, vamos trocar conhecimento, vamos trocar informação, vamos trabalhar em prol de uma advocacia mais célere, mais profissional, de melhor conhecimento, que realmente a gente esqueça essa questão de achar que advogado da outra parte é inimigo. Não é. Nós estamos discutindo apenas teses e direito. Nada mais do que isso. Né? Sem esquecer que estamos lidando com a vida das pessoas, né? que são os nossos clientes. Né? Exatamente. Professor, quero mais uma vez agradecer a sua presença. E só complementando o que a Aline falou, realmente o diferencial, eu digo que a gente ter acesso a vocês, que são referência, né, cada um na sua área, mas vocês se disponibilizarem, vocês explicam, a gente chama no direct, vocês respondem. Isso faz total diferença para nós. E isso agrega muito. Então, eu quero agradecer muito o senhor ter participado dessa live. Dividir, compartilhar todo o seu conhecimento, como o senhor faz nas lives, como o senhor faz no seu Instagram, né? No curso, no YouTube. Enfim, é de extrema valia. E vou fazer a analogia de que quando o mar sobe, sobe para todo mundo. Então, a gente agregar conhecimento mutuamente dentro, claro, né, de cada área. Da sua competência, do seu conhecimento, né? Exatamente. É primordial. Então, muito obrigada. O senhor está aqui e ter toda essa disponibilidade com a gente.
Eu que agradeço, né, Gustavo, Aline, estou sempre à disposição. Se eu não responder na hora, logo em seguida que eu disponibilizar, eu vou tentar responder. Mais do que ter milhões de seguidores, eu quero ter seguidores que eu consiga interagir, conversar, bater. Qualitativo, o critério é qualitativo e não quantitativo. Então é muito importante isso, eu conseguir responder. Eu não quero robotizar meu Instagram, meu objetivo não é esse. Eu quero responder as pessoas, né, assim como meus alunos do curso. Esse é o nosso objetivo, é manter essa relação permanente. Na verdade, não são só alunos, né? São colegas de futuro aí, de advocacia, de aulas, de cursos. Então isso é muito importante para mim também. Estou à disposição. Já quero aproveitar para pedir autorização para vocês ao vivo aqui. Claro. Que eu queria reproduzir a live nossa aqui lá no meu YouTube. Eu vou pedir para o pessoal jogar lá no meu YouTube. Tá? É uma honra, então, com certeza. Autorizadíssimo. Ficamos muito felizes com isso, Homero. E assim... A única coisa que eu não faço, né, lá no nosso Instagram, porque muita gente vem assim, como se fosse... Agora passaram a aparecer alguns seguidores que não são advogados. Meu perfil é voltado a advogados, né, advogados e profissionais de direito. Então tem seguidores que não são advogados e queria consultoria do caso dele, né? Ali, olha, doutor, você consegue resolver isso? Eu não posso, eu sou defensor público, né? Não atuo fora da defensoria pública, não posso advogar. Então, assim, essas perguntas, mesmo assim eu respondo. Só que as pessoas às vezes ficam chateadas. Mas você podia olhar, você fala, eu não posso, gente. É questão de limite ético que eu tenho, eu não posso fazer isso. Nós temos milhões de advogados no Brasil, extremamente competentes, e eles é que poderão fazer esse trabalho. Se você não tem condições de contratar um advogado, procure a Defensoria da Sociedade para receber assistência jurídica gratuita. Mas eu não posso dar esse tipo de consultoria ali para pessoas como se fosse um advogado. Eu não posso fazer. Embora a minha inscrição na OAB esteja ativa. Porque agora com a decisão do STF fica facultativa ao defensor. E eu não me desfilio da OAB porque eu entendo que nós estamos em instituições irmãs, a Defensoria e a OAB, e a gente vai continuar caminhando junto. Maravilha. É isso. Muito bom, Homero, muito bom mesmo, obrigado. A live de quinta-feira do Pix do Homero, a live do Pix, na verdade, né? Ainda o Homero não definiu a data, tinha gente perguntando aqui. Só seguir o perfil do Homero lá, tá aqui em cima, abaixo da minha foto aqui, né? Na setinha aqui no cantinho aqui, ó. Isso. Começa a seguir, ele vai divulgar isso aí, a gente vai replicar isso aí nos nossos perfis também, né? Para a gente poder alavancar e disseminar a informação para quantos mais advogados forem possível, né? Todo mundo ter acesso ao conhecimento, fazer uma boa advocacia, tá bom? Gente, obrigado, Homero, obrigado, Ale, obrigado com Deus. Até mais tarde. Quem não adquiriu a Power Class ainda dá tempo, nós temos mais 4 vagas só, tá? Nós limitamos a quantidade de pessoas na Power Class justamente porque é uma Power Class muito prática. Então, para que possamos dar atenção a todo mundo e entregar o que a gente está querendo, que é passar essa informação para todo mundo da forma adequada. Tá bom, gente? Agradeço a todos e bom dia, boa semana. E para a gente que está de feriado, né, Homero? Vamos organizar algumas coisas, botar a vida em ordem. Vou dar uma treinada agora, vou treinar, depois vou gravar. Maravilha. Eu tô de babá hoje, porque minha esposa está viajando, e aí eu tô tomando conta da minha filha. Mas eu tô em casa, tô feliz. Só um adendo. Olha só, eu comecei a falar que eu ia defender a Raquel, por quê? Por que ela está viajando com as amigas? Porque o Gustavo vai vir para o Rio, sabe, professor Homero? Para o evento. E aí foi uma troca. Só pra gente deixar claro, tá? Eu tô fazendo igual a jurisprudência vai ser que o Homero citou, eu só tô contando a parte que me interessa. Não me joga no fogo, não. Mas eu não deixo, não. A gente vai... Ô Luiz, vai ser pelo Zoom, a gente vai estar encaminhando o link, né, Aline, já tá no Hotmart. Já tá no Hotmart, viu, Luiz? Mas a gente pode encaminhar também, não tem problema. Já tá lá na aula do Hotmart. Tchau, gente. Legal. Tchau, gente. Obrigado. Um beijo e excelente semana. Para todos. Para todos nós.